Imagine uma mulher cuja beleza foi capaz de fazer um rei poderoso perder o juízo. Uma mulher que, mesmo sem querer, se viu no centro de um dos maiores escândalos da história bíblica. Quem era essa mulher que fez o coração do rei Davi bater mais forte? E por que sua história é tão importante para entendermos as complexidades da natureza humana e da misericórdia divina? Amigos, hoje vamos mergulhar na história de Batseba, uma figura fascinante e muitas vezes mal compreendida das escrituras sagradas. Sua saga é repleta de drama, pecado, arrependimento e, por fim, redenção. Mas o que realmente aconteceu naquela noite fatídica em Jerusalém? E como as ações de uma única noite mudaram o curso da história de Israel e, consequentemente, da humanidade? Ela desempenhou um papel crucial na linhagem real de Israel e, surpreendentemente, na árvore genealógica do próprio Messias. Mas como uma mulher envolvida em adultério e tragédia pôde se tornar uma peça tão importante no plano de Deus? Ao longo desta história, você vai descobrir como Deus pode usar até mesmo nossas maiores falhas para cumprir seus propósitos eternos. E como o arrependimento sincero pode transformar as situações mais sombrias em oportunidades de redenção e crescimento espiritual. Antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca a oportunidade de receber mais conteúdos como este. Clique no botão de inscrição agora e ative o sino de notificações. Agora, vamos voltar no tempo, para os dias do Reino Unificado de Israel, e descobrir como o destino de uma nação inteira foi alterado por causa de um olhar indiscreto de um rei. Nos tempos antigos, quando o reino de Israel estava no auge de seu poder e glória, viveu uma mulher chamada Batseba. Seu nome, que significa filha do juramento, ou filha da plenitude, carregava consigo uma promessa de grandeza que ela própria desconhecia. Batseba não era uma mulher comum. Ela vinha de uma linhagem nobre e respeitada. Era filha de Elião e neta de Aitofel, um dos conselheiros mais confiáveis e sábios do rei Davi. Essa ascendência já a colocava em uma posição de destaque na sociedade israelita da época. Além disso, Batseba era a esposa de Urias, o heteu. Urias não era israelita de nascimento, mas era um dos valentes de Davi, um grupo de elite de guerreiros leais ao rei. A posição de Urias como um dos soldados mais valentes de Davi conferia a Batseba um status social elevado. Naquela época, Israel vivia sob o reinado do rei Davi. Davi, o antigo pastor que havia derrotado o gigante Golias, agora era o monarca mais poderoso que Israel já conhecera. Davi estava no auge de seu poder. Havia conquistado Jerusalém e a transformado na capital de seu reino. O tabernáculo de Deus estava estabelecido na cidade, e Davi havia expressado seu desejo de construir um templo permanente para o Senhor. Sob seu governo, Israel desfrutava de um período de paz e prosperidade sem precedentes. No entanto, como muitas vezes acontece, é nos momentos de maior sucesso que somos mais vulneráveis à tentação. Davi, o grande rei, o salmista inspirado por Deus, o guerreiro destemido, estava prestes a enfrentar sua maior batalha, não contra um inimigo externo, mas contra seus próprios desejos. Era primavera, a época em que os reis saíam para a guerra. Mas Davi, quebrando o costume, decidiu ficar em Jerusalém. Talvez estivesse cansado de tantas batalhas, talvez acreditasse que seu exército poderia lidar com os inimigos sem sua presença. Qualquer que fosse a razão, essa decisão aparentemente insignificante estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam para sempre o curso da história de Israel. Enquanto isso, em uma casa não muito distante do palácio real, Batseba seguia sua rotina diária, inconsciente de que sua vida estava prestes a se entrelaçar com a do rei de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Numa tarde, o rei Davi se levantou de seu leito real. Inquieto e incapaz de dormir, ele caminhou até o terraço de seu palácio, buscando o frescor. Do alto de seu palácio, o rei tinha uma vista privilegiada da cidade que governava. Enquanto seus olhos vagavam pelos telhados das casas abaixo, algo capturou sua atenção. Ali, não muito distante, uma mulher de beleza extraordinária se banhava e era Batseba. As escrituras nos dizem que Batseba era muito formosa à vista. Essa descrição, embora sucinta, nos dá uma ideia do impacto que sua beleza teve sobre Davi. O rei, que já possuía várias esposas e concubinas, ficou completamente fascinado por esta visão inesperada. Naquele momento crucial, Davi se viu diante de uma escolha. Poderia ter desviado o olhar, respeitando a privacidade da mulher e honrando seus próprios votos matrimoniais. Poderia ter se lembrado dos mandamentos de Deus, que proibiam explicitamente o adultério.
mas infelizmente, o desejo falou mais alto que a razão e a fé. Em vez de resistir à tentação, Davi cedeu à curiosidade e à luxúria. Ele enviou alguém para descobrir quem era aquela mulher. A resposta veio rapidamente. Não é esta Batseba, filha de Elião, mulher de Urias, o Heteu? Esta informação deveria ter sido suficiente para dissuadir o rei. Batseba não era apenas uma mulher casada, mas a esposa de um de seus mais leais soldados. Contudo, o coração de Davi já estava endurecido pelo desejo. Ignorando todas as advertências morais e éticas, ele tomou uma decisão que mudaria o curso de muitas vidas. O rei enviou mensageiros para buscar Batseba e trazê-la ao palácio. Podemos apenas imaginar os pensamentos e sentimentos de Batseba ao receber a convocação real. Teria ela escolha? Numa sociedade patriarcal, onde a palavra do rei era lei, como poderia uma mulher recusar tal chamado? O texto bíblico não nos dá detalhes sobre sua reação, deixando-nos com perguntas inquietantes sobre consentimento e poder numa época tão distante da nossa. Enquanto Batseba era conduzida ao palácio, talvez ela tenha sentido um misto de medo e curiosidade. O que poderia o poderoso rei Davi querer com ela, uma mulher casada? Será que ela tinha alguma ideia das consequências que esse encontro traria para sua vida e para a história de Israel? À medida que Batseba se aproximava dos aposentos reais, o destino de uma nação inteira pendia por um fio. O que aconteceria naquela noite mudaria não apenas suas vidas, mas afetaria gerações futuras e até mesmo o cumprimento das promessas divinas. Agora, vamos ver como esse encontro fatídico se desdobrou e quais foram suas imediatas e devastadoras consequências. Naquela noite fatídica, quando Batseba adentrou os aposentos reais, o destino de muitos foi selado. O texto bíblico, em sua característica concisão, nos diz apenas que ela veio a ele e ele se deitou com ela. Essas poucas palavras escondem um ato de profunda transgressão contra as leis divinas e humanas. Davi, o ungido de Deus, o rei que deveria ser o exemplo moral para seu povo, sucumbiu à tentação da carne. Batseba, seja por medo, respeito à autoridade real ou talvez até mesmo atração, tornou-se cúmplice neste ato de adultério. O pecado, como sempre, trouxe consigo consequências imediatas e de longo alcance. Após aquela noite, Batseba retornou para sua casa. O texto bíblico nos informa que ela se purificou da sua imundícia, uma referência ao ritual de purificação após as relações sexuais prescrito na lei mosaica. Semanas se passaram e a vida parecia ter voltado ao normal. Davi continuava em seu palácio, governando Israel, enquanto Batseba retomava sua rotina diária. No entanto, o pecado tem o hábito de vir à tona, não importa o quanto tentemos escondê-lo. Um dia, uma mensagem chegou ao palácio real. Era de Batseba e continha apenas 3 palavras que mudariam tudo. Estou grávida. Com essa simples frase, o mundo de Davi desmoronou. O rei, que até então talvez tivesse conseguido justificar suas ações para si mesmo, agora se via diante de uma evidência inegável de seu pecado. A gravidez de Batseba apresentava um problema imenso. Urias, seu marido, estava longe, lutando nas guerras de Davi. Não havia como o filho ser dele. O adultério, punível com a morte segundo a lei mosaica, seria exposto para todo o reino ver. Davi, em seu desespero, começou a tramar. Primeiro, ele chamou Urias de volta do campo de batalha, esperando que ele passasse a noite com sua esposa. Assim, a criança poderia ser atribuída a Urias. Mas o plano falhou. Urias, em sua integridade, recusou-se a desfrutar dos confortos do lar enquanto seus companheiros ainda estavam em guerra. O rei tentou novamente, embriagando Urias, mas mesmo bêbado, o soldado leal manteve sua postura íntegra. A cada tentativa fracassada de Davi de encobrir seu pecado, a situação se tornava mais desesperadora. Enquanto Davi se debatia em seus planos fracassados, a barriga de Batseba crescia. O rei de Israel, o homem escolhido por Deus para liderar seu povo, agora se via encurralado por suas próprias ações. A situação havia chegado a um ponto crítico. Davi, vendo todos os seus planos fracassarem, estava prestes a tomar uma decisão que o levaria ainda mais fundo no abismo do pecado. Uma decisão que custaria a vida de um homem inocente e mancharia para sempre o reinado de Davi. O desespero pode levar um homem a cometer atos inimagináveis. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Davi. Vendo-se encurralado, com todas as suas tentativas de encobrir o adultério fracassadas, Davi concebeu um plano tão cruel quanto engenhoso. Um plano que não apenas tiraria a vida de um homem inocente,
mas que também mancharia para sempre a reputação do outrora justo rei de Israel. Davi escreveu uma carta a Joabe, o comandante de seus exércitos. O conteúdo desta missiva revela a profundidade da queda moral do rei. Ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Com estas palavras, Davi sentenciou à morte um de seus mais leais soldados. Imagine a cena. Urias, o valoroso guerreiro, recebendo ordens para liderar o ataque contra os amonitas. Ele provavelmente se sentiu honrado com a confiança depositada nele pelo rei. Mal sabia ele que carregava consigo sua própria sentença de morte, selada pela mão daquele a quem havia jurado lealdade. Joabe, obedecendo às ordens do rei, colocou Urias na linha de frente da batalha mais feroz. Então, num ato de traição premeditada, ordenou que as tropas recuassem, deixando Urias exposto ao ataque inimigo. O plano funcionou com uma eficácia terrível. Urias, junto com alguns outros soldados, caiu em combate. A notícia da morte de Urias chegou ao palácio. Davi, o homem que uma vez havia chorado a morte de Saul e Jonatas, agora recebia com alívio a notícia do falecimento de um de seus mais leais servos. Que contraste com o Davi que conhecíamos dos Salmos, o homem que clamava a Deus por justiça e retidão. Enquanto isso, Batseba, agora viúva, cumpriu o período de luto tradicional. As Escrituras nos dizem que ela pranteou a seu marido. Podemos apenas imaginar a complexidade de suas emoções neste momento. Luto pela perda do marido, culpa pelo adultério, medo do futuro incerto que a aguardava. É importante notar que, aos olhos do mundo, tudo parecia estar em ordem. Urias havia morrido como um herói em batalha. Ninguém, exceto os diretamente envolvidos, sabia a verdade sórdida por trás de sua morte. Davi provavelmente acreditava que seu terrível segredo estava seguro. Mas as Escrituras nos lembram: nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. O pecado de Davi, embora escondido dos olhos humanos, era plenamente visível aos olhos de Deus. A morte de Urias marca o ponto mais baixo na vida moral de Davi. O pastor que uma vez havia arriscado sua vida para proteger suas ovelhas dos predadores, agora havia se tornado o próprio predador, sacrificando uma vida inocente para proteger a si mesmo. Esta parte da história nos confronta com questões difíceis. Como alguém tão próximo a Deus pôde cair tão baixo? E se Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi capaz de cometer tais atrocidades, o que isso diz sobre nossa própria capacidade de cair em pecado? Mas a história não termina aqui. Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, não havia terminado com Davi ou com Batseba. Os próximos capítulos nos mostrarão como até mesmo os pecados mais terríveis podem ser redimidos pela graça divina. Após a morte de Urias, o cenário estava preparado para o próximo ato deste drama bíblico. As Escrituras nos relatam com uma brevidade quase chocante. Passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Este casamento, nascido do pecado e da tragédia, marcou o início de um novo capítulo na vida de Davi e Batseba. Para o mundo exterior, pode ter parecido um gesto nobre do rei, tomando sob sua proteção a viúva de um de seus valentes guerreiros. Mas sabemos a verdade sombria que se escondia por trás desta união. Imagine a cena: Batseba, ainda de luto, sendo levada para o palácio real. Ela, que há pouco tempo era a esposa de um soldado, agora se tornava uma das esposas do rei. Seus sentimentos neste momento devem ter sido um turbilhão de emoções conflitantes: luto, culpa, medo, talvez até mesmo uma centelha de ambição realizada. Quanto a Davi, ele provavelmente acreditava que este casamento encerraria o capítulo de seu pecado. A criança que Batseba carregava agora seria legitimada como filho do rei. Aos olhos do mundo, tudo parecia estar em ordem. No entanto, as Escrituras nos lembram de uma verdade fundamental. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu má aos olhos do Senhor. Esta frase simples, mas poderosa, nos mostra que, embora Davi possa ter conseguido enganar seu povo, ele não podia esconder seus atos dos olhos oniscientes de Deus. É interessante notar que, neste ponto da história, não há menção de arrependimento por parte de Davi ou Batseba. Parece que ambos estavam tentando seguir em frente, talvez esperando que o tempo apagasse a memória de seus pecados. Mas Deus não havia terminado com eles. O Senhor, em sua infinita sabedoria e misericórdia, não permitiria que seu servo escolhido permanecesse em seu pecado não confessado.
Uma intervenção divina estava prestes a acontecer, uma intervenção que sacudiria Davi até o âmago de seu ser e o levaria a um arrependimento profundo e transformador. No silêncio do palácio real, onde o pecado de Davi parecia ter sido enterrado junto com Urias, Deus preparava sua intervenção. O Senhor enviou o profeta Natã para confrontar o rei com a verdade de suas ações. Este encontro entre o profeta e o monarca é um dos momentos mais dramáticos e poderosos de toda a narrativa bíblica. Natã, guiado pela sabedoria divina, não abordou Davi diretamente. Em vez disso, ele contou ao rei uma parábola. A história de um homem rico que, tendo muitos rebanhos, roubou e matou a única ovelha de um homem pobre para alimentar um viajante. Esta narrativa engenhosa serviu como um espelho moral, refletindo as próprias ações de Davi de uma maneira que ele não poderia ignorar. Ao ouvir a história, Davi ficou indignado. Suas palavras de condenação foram rápidas e severas. Tão certo como vive o Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. O rei declarou que o homem rico deveria pagar 4 vezes o valor da ovelha, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Foi neste momento de justa indignação de Davi que Natã proferiu as palavras que sacudiriam o reino até suas fundações. Tu és este homem. Com esta simples frase, o véu de auto-engano que Davi havia tecido ao redor de si mesmo foi brutalmente arrancado. Natã, falando como porta-voz de Deus, relembrou a Davi todas as bênçãos que o Senhor havia derramado sobre ele. Como Deus o havia ungido rei, o havia livrado das mãos de Saul e lhe havia dado o reino de Israel e Judá. O profeta então expôs o pecado de Davi em toda a sua hediondez. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, mataste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. As palavras de Natã caíram sobre Davi como um martelo, esmagando sua complacência e expondo a verdadeira natureza de suas ações. Pela primeira vez, desde o início desta trágica sequência de eventos, Davi foi forçado a encarar a realidade de seu pecado. A resposta de Davi a esta confrontação é notável por sua simplicidade e profundidade. Pequei contra o Senhor. Não houve tentativas de justificação, nem desculpas elaboradas. Apenas um reconhecimento sincero e doloroso de sua transgressão. Este momento marca o início do verdadeiro arrependimento de Davi. O rei, que havia caído tão baixo, começava agora o difícil caminho de volta à comunhão com Deus. Seu arrependimento era genuíno, mas as consequências de seus atos ainda estavam por vir. Natã então pronunciou o julgamento divino. A espada nunca se afastaria da casa de Davi. O mal se levantaria contra ele de sua própria casa, e o que ele havia feito em segredo seria feito abertamente diante de todo o Israel. Apesar da severidade deste julgamento, havia também uma palavra de graça. O Senhor também perdoou o teu pecado, não morrerás. O Deus de Israel, em sua infinita misericórdia, oferecia perdão ao rei arrependido. Este encontro entre Natã e Davi nos ensina lições poderosas sobre pecado, arrependimento e a graça de Deus. Nos mostra que ninguém está além do alcance da correção divina e que o verdadeiro arrependimento sempre encontra o perdão de Deus. Mas a história não termina aqui. As consequências do pecado de Davi estavam apenas começando a se desdobrar. O arrependimento de Davi foi sincero, mas as consequências de suas ações não foram anuladas. Como o profeta Natã havia declarado, a espada não se afastaria da casa de Davi, e o primeiro golpe veio de forma dolorosa e inesperada. As Escrituras nos relatam que o filho nascido da união adúltera entre Davi e Batseba adoeceu gravemente. Durante 7 dias e 7 noites, Davi jejuou e suplicou a Deus pela vida da criança. O poderoso rei de Israel, que havia enfrentado gigantes e conquistado nações, agora se prostrava em terra, implorando pela misericórdia divina. Imagine a cena. Davi, vestido de pano de saco, deitado no chão de seu palácio, recusando-se a comer ou a ser confortado. Seus servos, preocupados, tentavam persuadi-lo a se levantar e se alimentar, mas ele se recusava. Esta imagem poderosa nos mostra a profundidade do arrependimento de Davi e seu desespero diante das consequências de seu pecado. Batseba, por sua vez, não é mencionada durante este período de aflição. Podemos apenas imaginar sua angústia, vendo seu filho recém-nascido lutando pela vida, sabendo que esta tragédia era o resultado direto de suas ações pecaminosas. Ao 7º dia, a criança faleceu. Os servos de Davi, temendo sua reação, hesitaram em dar-lhe a notícia.
Para sua surpresa, quando Davi percebeu que a criança havia morrido, ele se levantou, se lavou, trocou de roupa e foi à casa do Senhor para adorar. Esta reação de Davi pode parecer estranha à primeira vista, mas suas palavras explicam sua atitude. Enquanto a criança ainda vivia, jejuei e chorei porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e a criança viva? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Estas palavras revelam a maturidade espiritual de Davi, sua aceitação do julgamento divino e sua fé na vida após a morte. Mesmo em meio à dor, ele foi capaz de se submeter à vontade de Deus e continuar adorando. Após este período de luto, Davi consolou Batseba. As Escrituras nos dizem que ele entrou a ela e se deitou com ela. Desta união, nasceu outro filho, a quem deram o nome de Salomão. O texto bíblico nos informa que o Senhor o amou. Um sinal claro de que, apesar do pecado de seus pais, esta criança estava destinada a um propósito divino. No entanto, as consequências do pecado de Davi estavam longe de terminar. Nos anos seguintes, sua família seria dilacerada por violência, traição e rebelião. Seu filho Amnon estupraria sua meia-irmã Tamar. Absalão, irmão de Tamar, assassinaria Amnon em vingança e mais tarde lideraria uma rebelião contra o próprio Davi. Cada uma dessas tragédias era um cumprimento doloroso da profecia de Natã, de que a espada não se afastaria da casa de Davi. O pecado do rei havia desencadeado uma série de eventos que afetariam não apenas sua família, mas todo o reino de Israel. Esta parte da história nos ensina que, embora Deus perdoe o pecado, as consequências de nossas ações muitas vezes persistem. Também nos mostra como o pecado de uma pessoa pode ter repercussões de longo alcance, afetando muitas vidas além da do transgressor. Mas em meio a todas essas tragédias, vemos também sinais da graça e da fidelidade de Deus. Apesar dos erros de Davi, o Senhor não o abandonou. De fato, foi através de Batseba que Deus cumpriria sua promessa de estabelecer o trono de Davi para sempre. As Escrituras nos revelam como Deus, em sua infinita misericórdia, trouxe redenção e esperança mesmo das cinzas do fracasso moral de Davi. O nascimento de Salomão marcou um novo capítulo na vida de Davi e Batseba. Este filho, nascido após o período de luto e arrependimento, recebeu um nome especial do profeta Natã, Jedidias, que significa amado do Senhor. Este nome era um sinal claro de que Deus não havia abandonado Davi ou Batseba, mas estava oferecendo um novo começo. Salomão cresceu para se tornar o sucessor de Davi no trono de Israel. Sob seu reinado, o reino atingiu o auge de sua glória e prosperidade. O templo que Davi havia desejado construir foi finalmente erguido por Salomão, tornando-se o centro do culto a Deus para o povo de Israel. Aquilo que começou em pecado e tragédia foi transformado pela graça divina em um instrumento para cumprir os propósitos de Deus. Isso não diminui a gravidade do pecado original, mas demonstra o poder redentor de Deus. Como Davi e Batseba, permitir que Deus redima nossos fracassos e os transforme em um legado de fé. A saga de Davi e Batseba é mais do que uma história de pecado e suas consequências. É uma narrativa de redenção, uma demonstração do amor incondicional de Deus e seu poder de transformar até mesmo nossas piores falhas em oportunidades para sua glória. Já conhecia essa história de Davi e Batseba? Comenta aqui embaixo. E se gostou, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.